tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Vamos para mais um vídeo hoje. Hoje o vídeo é sobre ser perfeito. Você tenta ser perfeito para você e para os outros? Ser perfeito é muito amplo a gente falar sobre perfeição, né? Porque o que pode ser perfeito para mim, para você pode não ser. Então a perfeição, ela é um sentimento que as pessoas criam sobre si mesma ou sobre o que elas esperam do outro de uma forma muito simbólica e muito individual. E ser perfeito, essa tentativa da perfeição, do perfeccionismo, ela pode nos gerar comportamentos e resultados positivos como comportamentos e resultados negativos. Aí você pode me perguntar, como assim, Ângela? Sim. Qual é as consequências positivas de uma pessoa que é perfeccionista? Ou que busca a perfeição? Ela sempre vai ter muito cuidado com o que ela faz, né? Ela vai ter cautela, ela vai olhar os detalhes, ela vai se preocupar com tudo e com cada mínima situação que aquela situação ou trabalho for ser desenvolvido, tenha que sair perfeito. Então ela vai ter muito cuidado e cautela, não vai ser desleixado, né, como algumas pessoas são. Então ela vai ter cuidado. Porém, por um outro lado, quando esse perfeccionismo ele toma uma proporção muito grande, onde a pessoa ela se cobra demais essa perfeição, isso é prejudicial. Porque quando algo fugir daquela perfeição que foi criada pela percepção, pela crença e pela história desse indivíduo, não for atingida essa perfeição, esse indivíduo vai se frustrar. E aí essa frustração gera o quê? Ansiedade, depressão e muitos outros problemas, tristeza, raiva, ódio, angústia. Por quê? Porque não foi atingido a perfeição que na cabeça desse indivíduo era a perfeição ideal. E aí a perfeição, ela pode ser de várias formas, né? Ela pode ser a procura de uma perfeição do eu, então eu preciso ser perfeito para. Ou pode ser aquela perfeição de que tudo que eu faço precisa ser perfeito. E aí eu te questiono, como que conseguimos ser perfeito em um mundo onde cada um pensa, age, se comporta, acredita e vive de uma forma? Não existe. Não existe essa perfeição. Então a perfeição, ela é uma ilusão criada por nós mesmos para um conforto do eu. Então o meu ego vai estar confortável dentro de uma situação onde eu julgar que aquilo está dentro do meu padrão de perfeição. Quando algo fugir do meu padrão de perfeição, eu me frustro, porque não está perfeito. E aí a perfeição, ela precisa ser refletida em que sentido? O porquê eu busco essa perfeição? O que em torno de mim exige de mim essa perfeição? Qual é o medo que eu tenho de errar? E isso pode ser inúmeros fatores, né? Pode ser uma história de vida onde esse indivíduo lá na sua infância foi muito cobrado em ter perfeição. E isso, não tô falando aqui só de cobrança de pais, não, tá? É uma cobrança social, né? Porque em tudo que a gente vai fazer, até na escola, o desenho mais bonito vai pro mural. O que é o desenho mais bonito? O desenho mais bonito é no olhar de quem? Da professora. Não do aluno que pintou, porque às vezes pro aluno que pintou aquilo é perfeito. Mas pra professora, no olhar daquele indivíduo, o mais bonito é do Joãozinho. E aí a Mariazinha, que fez o desenho bonito também, vai se sentir frustrada, porque o desenho dela não foi pro mural. E ela vai carregar essa história na vida dela de que o que ela faz não é perfeito, então ela tem que o tempo todo estar em busca de perfeição. Por quê? Porque senão ela vai ser rejeitada. E ela quer ser rejeitada? Não, ela não quer ser rejeitada. Então ela fica o tempo todo em busca de perfeição, para que ela não sofra novamente a rejeição que ela sofreu na infância. Nossa, Ângela, mas isso... Como você chegou a essa conclusão? Isso é uma história. É uma história que eu acabei de criar aqui para vocês, para trazer esse olhar de ilusão da criação, do porquê que acontece. Não que necessariamente a pessoa que é perfeccionista não teve o desenho colocado no mural da escola, tá? É só um exemplo. Cada pessoa tem sua história. Cada pessoa passou por uma situação que lhe causou
essa necessidade do perfeccionismo. E aí somente essa pessoa vai poder falar para mim e para ela mesma o que foi, qual foi a motivação dela. Ah, é consciente? A pessoa ela tem consciência plena de qual situação aconteceu, se foi na infância, se foi na adolescência, se foi ontem, se foi hoje. Não, ela não tem essa consciência. É algo inconsciente. Ela faz simplesmente por uma situação que aconteceu. Ela gravou, ela registrou isso de forma inconsciente, guardou lá, recalcou, de que se ela não for perfeita, ela não vai ser aceita, ela não vai pro mural. Isso é um exemplo, cada pessoa vai ter uma história. E aí, como que a gente trabalha isso? Em psicoterapia. Ah, Ângela, mas eu vou na psicoterapia, eu vou lembrar do que aconteceu comigo lá quando eu tinha 4 anos de idade? Não, na primeira sessão. Mas no decorrer das sessões, a gente vai trazendo isso. A gente vai conseguindo resgatar situações que te fizeram vivenciar essa frustração e essa necessidade excessiva de ser perfeccionista. De ser o tempo todo aceito. Eu vou mudar o passado? Eu vou mudar, o meu desenho não foi. Agora eu vou ter que voltar e colocar o meu desenho no mural porque a culpa é da professora. Não! Você vai ressignificar aquela situação. Ok, na época o desenho do João foi colocado no mural, mas isso não significa que o meu desenho não foi bonito. Eu vou ressignificar aquela situação. E é um processo essa ressignificação. Às vezes, não necessariamente você vai lembrar da situação real que fez com que você se tornasse perfeccionista. Até porque, gente, não é uma situação que nos faz indivíduos pensantes com crenças e histórias. Nós somos uma construção. A Mariazinha, que chega na clínica agora com 30 anos, que não teve o desenho colocado no mural quando ela tinha 6, não foi a história do mural que fez a Mariazinha se constituir a Mariazinha agora. Foi a história do mural, foi a história que ela viveu na casa dela, foi a história do primeiro namorado, foi a história do segundo namorado, foi o término da relação, foi o luto que ela não viveu direito. Olha quanta coisa aconteceu na vida da Mariazinha para hoje a Mariazinha ser excessivamente perfeccionista. Não é um ponto. Esse ponto pode ser uma chavinha? Pode. Esse ponto pode ser parte do todo? Sim, ele é parte do todo. Até porque senão a Mariazinha não tinha se constituído Mariazinha. Ele faz parte, mas ele não é só isso. Não somos apenas um fato que aconteceu na sua vida. Nós somos o todo que aconteceu. Porque nós estamos em processo de desenvolvimento contínuo. É um processo que não para. Então, a gente precisa entender. Ah, eu vivi um trauma, eu vivi uma situação que fez. Ok, mas você viveu outras situações também. Você também viveu situações onde o seu desenho também foi colocado no mural. Será que você lembra disso? Ou você se apegou somente ao dia que o seu desenho não foi colocado no mural? Então essas interpretações que a gente também vai tendo na nossa vida, que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai vivenciando e vai criando crenças sobre nós mesmos, é que fazem essa constituição do nosso perfeccionismo. E não somente isso, a gente também tem a questão de não aceitar a rejeição. Então, a gente quer ser perfeito para que o outro não nos rejeite, para que o outro nos aceite, para que o outro não nos critique. Só que a gente tem que partir do princípio que o outro é o outro, eu sou eu. Nós podemos pensar, agir, conviver, viver de formas diferentes e tá tudo bem. Isso não faz de mim melhor ou pior. Ah, mas o outro não gosta porque eu uso tapete vermelho na minha casa e ele gosta de tapete azul. Ok, ele usa tapete azul na casa dele. Para mim, o perfeito é usar tapete vermelho, então eu vou usar tapete vermelho. Ah, mas o outro falou que o azul é melhor. Então o outro usa o tapete azul na casa dele, não na sua. A gente vive situações na vida da gente de sofrimento, de angústia, porque nós deixamos a opinião, a crítica nos afetar de forma muito brutal. Eu não tô falando aqui de forma hipócrita de que o que as outras pessoas irão falar sobre nós não irá nos afetar.
Sim, a gente vai sim ouvir, a gente vai refletir sobre o que o outro nos fala. Isso é natural do indivíduo. Só que a gente precisa fazer um filtro do que realmente é do outro, pertence a ele, e do que é nosso e pertence a nós. Porque senão a gente vai viver num ciclo vicioso de perfeccionismo para agradar o outro, para agradar a expectativa do outro. Será que o outro também está fazendo esse mesmo esforço que você para te agradar? Não! E ele não tem que fazer. Ele não tem que fazer, sabe por quê? Porque a vida é dele e ele tem que somente agradar a ele mesmo, não a você. Você que tem que se agradar. Você que tem que criar regras, limites, comportamentos que te agradem. O perfeccionismo muitas das vezes, é esse medo de desagradar o outro. Ou de se desagradar, né? Que tem esse outro fator. A pessoa perfeccionista, ela também tem muito medo de desagradar os outros, mas ela cria limites de perfeccionismo para ela mesma, onde ela não consegue alcançar e ela se frustra com ela mesma. E ela vive um ciclo, sabe? O tempo inteiro de cobrança em cima dela, de que ela tem que ser melhor, de que ela tem que ler mais, que ela tem que estudar mais, que ela tem que emagrecer mais, que ela tem que malhar mais. Nunca nada que ela faz é o suficiente. É uma cobrança tão grande de tudo que ela tem que fazer a mais que ela não vê nada do que ela já fez. De tudo que ela alcançou até hoje não é suficiente perto do que ela quer alcançar. Mas ok, é um processo. Daqui ela chegou aqui. E ela quer chegar aqui. Ok, mas ela já percorreu esse período. Falta isso. Mas vamos validar esse que ela já percorreu? E o perfeccionista, ele não consegue enxergar esse caminho aqui. Ele só consegue enxergar esse, que ele não fez. Se frustrando com ele mesmo ou se frustrando com os outros. Então, como que a gente vai trabalhar o perfeccionismo no indivíduo? Com psicoterapia. Entendendo por que ele quer ser perfeito, se esse perfeccionismo tem a ver com os outros ou com ele mesmo. O porquê dessa cobrança excessiva em ser o que ele ainda não é. Dele conseguir enxergar o que ele já fez, que muitas das vezes o perfeccionismo só vê os erros, não vê as coisas boas. Validar o que ele sente, o que ele fez, o que ele não fez, mas que vai fazer. Validar os esforços que esse indivíduo tem. Isso tudo trabalhado em psicoterapia. Ângela, mas eu li um livro de autoajuda que eu gostei muito. Ok, você gostou do livro porque ele te trouxe reflexões sobre determinado assunto. Isso não significa que o livro de autoajuda, aqui não é uma crítica desconstrutiva, ok? Quem gosta de livro de autoajuda, continue lendo, porque com certeza ele vai te agregar de alguma forma, assim como os meus vídeos aqui, ele tem uma forma de trazer comunicação de temas que são comum e corriqueiro na clínica, de forma orientativa para reflexão. Mas o livro de autoajuda, ele não vai trabalhar a Maria, o João em si. Ele vai trabalhar o mundo, ele vai trabalhar geral. Ele vai trabalhar todas as pessoas, mas as pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes, têm histórias, crenças, valores, construções diferentes. Então, o perfeccionismo da Maria é diferente do perfeccionismo do João, que é diferente do perfeccionismo da Ângela. E aí, o livro de autoajuda, ele vai falar dos três, de todo mundo, no geral, igual eu fiz aqui, igual esse vídeo, um catadão e jogou aqui pra vocês. Mas para trabalhar o porquê você é assim, entender e criar ferramentas de desconstrução dessa crença, isso só acontece em psicoterapia, porque aí a gente vai olhar para você como um indivíduo único, entender a sua essência, o seu eu, a sua história. E por isso que eu repito, e muitas pessoas falam, nossa, toda hora falando de psicoterapia. Sim, porque psicoterapia muda vidas, muda comportamentos, crenças, transforma as pessoas em pessoas que têm maior qualidade de vida. Então, cuide de você, cuide do seu corpo, cuide da sua mente.
dê valor para você. Espero que esse vídeo tenha sido bacana, que de alguma forma tenha agregado na sua vida algum conhecimento, alguma informação, e que você consiga de alguma forma colocar em prática e até mesmo procurar a psicoterapia. Um grande beijo e até o próximo vídeo.